FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e também pelo YouTube CBN Campinas. Não há fronteiras pela internet. Hoje, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, antevéspera de Natal, estamos aqui ao vivo para trazer todas as informações sobre o time do seu coração. Iniciando o nosso giro falando de tênis, porque João Fonseca venceu o adversário norte-americano e conquistou o Next Gen ATP Finals. O brasileiro de 18 anos é o primeiro sul-americano a vencer o torneio, igualando o feito do italiano Jannik Sinner e também do espanhol Carlos Alcaraz, os mais jovens a ganhar o título que encerra o ano do tênis. E agora o destaque do Guarani, chegando com as primeiras do Bugre, Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima segunda-feira para você e para todo mundo que está acompanhando e ligado aqui no CBN Esportes. O Guarani se apresenta dia 26, tá chegando a hora. Dia 26 teremos muitas novidades pelos lados do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E atualizando o mercado de transferências, Dentinho, atacante que está na mira, ainda não tem nada certo com o Bugre. Alexandro, atacante, que foi um dos principais goleadores do Botafogo de Ribeirão Preto, está na pauta do Guarani. Assim como o volante Dudu, que pertence ao Vitória, mas jogou pelo Novo Horizontino na temporada 2024. Só que, por outro lado, tem também a negociação envolvendo o Caio Dantas com o Atlético Goianiense, que pode envolver o centroavante Daniel Lima, que estava emprestado ao Operário de Ponta Grossa. E Bruno Mendes, fica ou não fica? Já a gente atualiza, mas as informações não são boas. Flamengo decide não renovar com Davi Luiz, zagueiro está fora dos planos para 2025. O jogador foi comunicado da decisão neste domingo por José Boto, o novo diretor de futebol do time carioca. Daqui a pouco, informações do mercado da bola envolvendo o Palmeiras e a chegada de Paulinho, o São Paulo e o possível retorno de Oscar. E também teremos novidades no Corinthians. Bom dia para você, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. É o Corinthians mexendo no elenco. Ontem anunciou que não vai dificultar possíveis saídas de 2 atacantes. Sabe quem são eles, Júlio? Não, quem? Pedro Henrique, que tem contrato até o final de 2025, e Pedro Raul, que tem um contrato mais longo, até fim de 2028, mas o Corinthians não conta com eles para o próximo ano. Paulista Feminino. O Vero Vôlei Milão venceu o Praia Clube e ficou com o 3º lugar no Mundial de Clubes. As italianas do Conegliano venceram o Tianjin e conquistaram o Campeonato Mundial pela 3ª vez. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Macaca que também se apresenta no dia 26 com a possibilidade de muitas novidades no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte segue no mercado em busca de jogadores para o meio-campo e também no ataque. Daqui a pouco a gente traz as últimas informações da Macaca a respeito de reforços para a temporada do ano que vem.
Mais mercado da bola, primeiro reforço do Fluminense anunciado para 2025, o Hércules se tornou a contratação mais cara da história do Fortaleza. O volante de 24 anos teve 70% dos direitos adquiridos por 29 milhões de reais. É isso aí, já convidando o nosso ouvinte a participar, 991869070, 991869070. Já a gente vai atualizar informações. O mercado tá bombando. Bombando. Alguma contratação que te chame a atenção até aqui, Fábio Chay? Você falou do Hércules no Fortaleza, foi A movimento... venda mais cara, né? É, a venda mais cara, um Contratação mais cara. movimento de... Na venda mais cara. Você escreveu contratação aqui, mas tudo bem. Não, foi o Carlão de Freitas que fez o o roteiro. Carlão. Pronto Brincadeira aí, cara. também. Tá de Assim, sacanagem. como o Hércules está chegando no Fluminense, quem está saindo do Fluminense indo pro Fortaleza é o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Diogo Teve Barbosa. passagens pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio. Está indo. É um cigano da bola também, jogando em grandes clubes de tradição. Agora vai pro Fortaleza. E o Bahia acertando também com o Eric, cobiçado no mercado, né? O Eric do Atlético Paranaense, o Corinthians eu queria. O Cruzeiro também chegou a quase fechar a negociação, mas ele fecha com o Bahia, assim como o artilheiro da Série B, Eric Pulga, que foi para o Bahia também. E também, São ó, casos diferentes, né? O Eric do Eric Pulga, são jogadores diferentes. Exatamente, sim. dois jogadores diferentes. E acho que as negociações são diferentes também, porque acho que o do Eric é empréstimo do Atlético do Parque. Caiu, hein? Caiu, O Atlético então. Paranaense caiu, você tá sabendo, Muita né? gente tá Tô saindo de sabendo. lá, hein? Muita gente. Vai ter que mudar, né? Vai ter E outro jogador que saiu do Atlético Paranaense, o Canóbio. Pô, mas aí ele Sabe pra onde ele foi? caiu pra cima, né, Fábio Chebe? Pra onde que foi? Pro Milan, cara. Milan? Exatamente. Mas é o Milan da Itália? Milan Aquele da do Itália. Ibrahimovic, É, Kaká, Cafu, Serginho, Inzaghi, Dida, Dida. Baresi. Nossa, que timaço, hein? Mas sabe Van quem Basten. que é o alvo de todos os clubes? Pelo menos eu tô acompanhando aqui nas redes, né? Nos portais, inclusive do Globo.com, que deixa você sempre atualizado. É o Pombo, né? O Pombo tá na mira de todo Mas mundo. não O vai sair de Richarlison. lá. É o Vasco, é o Fluminense, é o Flamengo, Vasco é da o Palmeiras que tentou também. Sim, Mas o Tottenham parece que não vai liberar. não vai liberar, né? Se O for- Pombo tá preso no Tottenham. Tá preso. Você falou do GE, e no GE hoje uma entrevista exclusiva com o presidente Marcelo Teixeira, traz muitas novidades, presidente do Santos, falando sobre Neymar, sobre a Arena, É. até chorou na entrevista, muito emocionado, falou que as contas estão complicadas por lá ainda. Só Viu, que- Gil? Eu vou- choro todo dia. Mas eu vou dar um spoiler, aí sobre o Neymar, porque assim, ele poderia ter falado, ele foi questionado sobre o Neymar, as chances do Neymar. Aí ele falou assim, depende do Neymar. Mas e aí, o Santos fez proposta, o Santos se movimenta, se ele joga assim, 50%, a gente quer, tem um patrocinador, joga no colo do Neymar, aí beleza, mas depende do Neymar. É isso daí. Não depende do Santos. O Santos Aí, tem que pô, se oferecer depender algo do bom Neymar- pro Neymar. Porque Esquece, depende do que? O não cara. vai trazer. É muita bala. Pô, o time não tá conseguindo pagar as contas Você viu? ali. Como é que vai trazer? Mas tem um investidor. Aí tudo bem, aí conversa, né? Mas assim, e é outra realidade. E o Neymar deu uma entrevista recentemente por um portal francês, né? Falando ficar por lá. sobre a preparação dele pro Pro Mundial, Mundial, né? Do exatamente. Al-Ali. Al Hilal. Al-Hilal. É tudo parecido. Al. Sabe o que significa Al, né? O, em português seria o. O. É. O A. Então se alguém for me chamar Mas o lá, quê? fala assim, Al Antônio. Mas o É Hilal. Antônio. Al Hilal o Hilal. quê? Hilal eu não sei o que é, mas o Al, Porque a parece alguma preposição coisa. é o. Se alguém for falar com você lá na Arábia, fala assim, Al-Shaib. Al Shaib, exatamente. Você vai na casa do Al Shaib hoje, churrasquinho, cara. 11 horas e 12 minutos. Estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com o Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um
dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem segue ali pela região central, está bastante complicada a situação, viu? A Avenida João Jorge tem excesso de veículos desde a Prestes Maia até o viaduto Miguel Vicente Cury. No sentido oposto, o trânsito fluindo bem. Outro ponto carregado é a Senador Saraiva pela pista da direita, desde a rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury, pela pista da esquerda da rua General Osório até a Avenida Moraes Salles. Quem segue pela Avenida Moraes Salles reduz a velocidade do viaduto até a rua Barão de Jaguara, sentido Nova Campinas, e no sentido oposto, sentido centro, do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina agora tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo principalmente pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Avenida Orozimbo Maia. A Campos Salles, ela está carregada em toda a sua extensão. A mesma coisa pela Avenida Francisco Glicério, o motorista perde tempo desde a Orozimbo Maia até a chegada ali à altura da Avenida Aquidabã. No restante da via, o motorista segue sem dificuldades. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora são 11h16. Ninguém gosta de ser pego de surpresa. Encanador, eletricista ou chaveiro a qualquer hora do dia ou da noite, o seguro Tóquio Marine Residencial resolve. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Rapaz, olhei aqui uma foto do Ivan Quaresma. Nossa, meu fermento. Tá diferente, hein? O Ivan Quaresma, a famosa harmonização, ou a depender do rosto, demonização facial, né? Cara, tá muito com bem. todo respeito aos profissionais da estética, inclusive minha esposa, mas tá diferente. Né? Tá diferente Não, o Ivan Quaresma. Não é que tá diferente. Tá muito E não diferente. foi só a harmonização, pelo jeito, né? Ele ganhou os quilinhos aí, não ganhou não, Luke? Não, às vezes é porque massa tá muscular Eu também. acho que é que tá inchado, porque se você for reparar, ele não tá tão acima aqui, né, aqui no abdômen, Não, né? tá fininho. É mais a cara, que parece que ele comeu fermento, sabe? Não, é que às vezes ele tá mais forte também, né? Não, mas aqui é inchaço, ó. Ele continua no Internacional ainda? Mas teve uma grave lesão, né? Não, já Ivan? voltou. Primeiro jogo, né? Não, Voltou na foi- última rodada, ficou no banco. Ele perdeu a temporada. Perdeu a temporada Sim, inteira. No sentido assim, foram 9 meses de recuperação, por aí. Sim. Grande Ivan Quaresma, Ele que teve muito jogava muita azar, bola né, na com ponte. isso. E no Vasco da Gama teve azar também, com o Léo Jardim pegando muito, acabou não tendo chance também no Vasco. O Ivan, na ponte, ele teve uma lesão que, na verdade, se transformou em 2 períodos de afastamento. Eu não lembro se era na mão ou no pulso, exatamente. Foi aquele período que ele ficou fora, né? Que ele fazia aquele Foi processo. aqui no punho. Foi no punho, exato. Grande Ivan, que chegou à seleção brasileira, né? Sim. Jogando pela Ponte Preta, através do técnico Tite. Mas não tá legal a harmonização facial. Se ele puder rever aí o que foi feito. Bom, você tem Mas moral dá pra com ele. rever, fazer, dá pra retirar? Aí são respostas, são perguntas sem respostas, Fábio Não Chay. complicado. Vamos lá, deixa eu aqui atender os nossos ouvintes rapidamente pelo WhatsApp. Desarmonização facial. Desarmonização facial é um termo que se encaixa. Ai, manda aqui o final do telefone. É o Dani Ribeiro, grande.
Obrigado pela mensagem. Bom dia, CBN Esportes. Bom dia. Aqui é o Al Coelho Prof. Abraço pro Al Shaib, ao Lupe, ao Júlio. Grande Eduardo, obrigado pela participação. Obrigado. Como disse Pelé, se é santista, joga de graça um ano pra ajudar o time. Até porque o problema do menino Ney não é dinheiro. O Pelé jogou um ano de graça. Manda aqui o Alex. Mas eram momentos e momentos, né? E pensamentos e pensamentos. Hoje isso é quase não. Eu diria que é impossível. Bom dia, CBN Esportes. Feliz Natal pra vocês e suas famílias. Felicidades mil. Olha, esse empresário do Diogo Barbosa deveria ser ministro da Fazenda. Faz bons negócios, né? Emerson Dias manda aqui a tradicional mensagem dele de saudação. Obrigado pela mensagem. Fábio Chaib, mercado da bola, Oscar vai jogar no São Paulo? Fábio Parece Chaib? que sim, parece que o São Paulo está nos detalhes finais com o Oscar voltando ao Tricolor, onde foi revelado lá no CT de Cotia, está na fase de trocar contratos para assinatura, ou seja, como hoje em dia dá pra fazer tudo virtual, né, Lupi? Dá Sim. pra fazer da sua casa, você assina. Você assina e manda, né? Manda. Você só assina e já vai direto, né? Exatamente. Parece que tá perto, mas a gente sabe como funciona, né? A gente teve o caso recente aí também que só faltava assinatura, no caso do Caixinha com o Grêmio, acabou não dando certo por uma assinatura, então tem que esperar a concretização mesmo, mas o Oscar tá muito próximo de voltar ao São Paulo, depois de 7 temporadas na China, viu, Julio? Vamos ver quando vai chegar aqui, né? Então, o São Paulo, ele tá fazendo algumas negociações que não sei se são negociações interessantes. Aí a gente pode discutir aqui, porque o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo, eles foram negociados com o Bahia, né? O Bahia tá adquirindo esses dois jogadores. O Wellington Rato tá indo pro Vitória. Então, isso eu achei estranho. Aí se você pega aí, por exemplo, o Galopo, tá indo pro Santos empréstimo, provavelmente. Mas, cara, o São Paulo, ele tá reduzindo a folha. O Casares falou isso, né? Rodando ali da onde pode. E aí traz um Oscar que ficou quanto tempo na China? 7 na China, mas antes foi também jogou na Inglaterra, jogou em outro lugar. Então tá quase 10 anos fora do Brasil. Será que ele vai conseguir se encaixar no estilo do futebol brasileiro novamente? Essa é a pergunta. E será que vale a pena? Eu sei que eram jogadores que a torcida às vezes criticava muito, o Nestor e o Michel Araújo, né? O Nestor jogou muito bem. O Nestor foi bem, mas será que vale a pena? Principalmente na Copa do Brasil, foi o autor do gol do título, Contra inclusive. quem que foi? Flamengo. Flamengo, verdade. Outro jogador que se destacou na Copa do Brasil, ele é um rato indo pro Vitória. Estranho esse movimento também, né? Mas é porque ele caiu muito de produção, né, Flávio? O Carpini acho que gosta bastante dele também. E assim, vamos ser sinceros, né? Teve aquele grande momento da Copa do Brasil, né? Do Wellington Rato, o gol contra o Corinthians, o famoso cortou pra esquerda, bateu na casinha do Wellington Rato contra o Corinthians, mas era um jogador mais voluntarioso, um jogador importante pra grupo do que propriamente um protagonista, né? Eu não vi o Wellington Rato com esse status aí de protagonismo no São Paulo. Acho que é um jogador importante, mas se o Zubeldia quer realmente cumprir a promessa, já que ele falou que vai ser campeão da Libertadores, né, na entrevista lá pro GE, já que ele quis essa pressão, colocar essa pressão nas costas dele, ele vai ter que reforçar o elenco, né? Eu acho que o Wellington Rato seria um jogador para grupo, não titularidade. Então, e o Casares também falou que a nova realidade de São Paulo esse ano é uma estrutura financeira também, tem aquela questão de debentures também, que eu não sei exatamente como funciona, mas o São Paulo quer aprimorar essa parte financeira, já que tem uma dívida batendo R$1 bilhão e acaba sendo a nova solução fazer essa nova recuperação, diríamos assim, o São Paulo buscando, e isso deve mudar bastante o elenco, viu, Julião? Perfeito. Bom dia, meus amigos do CBN Esportes, Júlio, Fábio, Lupe, toda a equipe CBN, hoje aqui no Jatibela. Feliz Natal a todos. Bora pra São Silvestre, Derivaldo Souza se preparando pra São Silvestre. Bom dia, alguma novidade na ponte? Não acompanhei esses últimos dias. Daqui a pouco a gente traz as novidades na Macaca. Tem sim, viu? Até o momento foram 7 contratações, eu vi o som. Ainda não foi oficializado. Não, anunciadas não, né? Mas nós já conhecemos. A ponte vai oficializar tudo na... Que dia que é 26? Dia 1º de janeiro. Não. Não? Dia 26, quinta-feira. Quinta-feira já pode preparar o texto aí, o dedo, porque... Vai ter muito material pro GE. Vai ter muito material. Perfeito. E pra gente aqui também, né? Principalmente pra gente, né? Pra gente debater aqui e comentar. Cara, deixa eu só... se você me permite... Vai. Eu gosto de ver as movimentações dos times alternativos, né, na janela de transferência. Sim. Cara, e não é porque eu gosto não, tá? Eu tenho um carinho, mas o Vila Nova tá se movimentando bem no mercado, hein? Quem que anunciou? Anunciou o Lucas Senna, lembra aquele de lateral do São Paulo? Que jogou por 10 anos no São Paulo? Foi campeão da Copinha em 19, se não me engano.
Ele chegou a jogar no futebol europeu e estava no Joinville e foi contratado. Além do glorioso Senna, o Vila contratou o Thiago Pagnussá, que é um jogador que conhece a Série B. Zagueiro, né? Zagueiro. Anunciou também, tem mais um que eu vi aqui, ó. O Facundo Labandeira, que era do Sport. Deixa eu ver quem mais que ele contratou. O Poveda, que foi artilheiro da Série B. Queria do Guarani. Queria do Guarani. Sampaio Corrêa, né? Jogou no Sampaio, exato. O Vinícius Paiva, do Ituano. Bom jogador, que falaram que ia vir pra Ponte aí na coletiva de imprensa. Numa pergunta. Ninguém falou nada, não. Um amigo seu falou. Então, esses times se movimentando, sabe que ele vai jogar a Série B, a Ponte, a Série C, mas os times estão movimentando. O Alisson Maia, já, ex-Guarani, zagueiro, também passou por aqui, né? Tem mais um também que eles contrataram. E você pode trazer uma novidade que pode impactar também aí, né? O Maurício Kozlinski, goleiro. Ex-Guarani também. Então, o Vila... Não, mas o Vila tá se movimentando de forma interessante pra Série B. São jogadores que têm conhecimento da divisão. E pode anunciar a qualquer momento o Bruno Mendes, que tá bem próximo aí de ser emprestado. Já tem uma negociação em estágio avançado entre o Deportivo Maldonado e o Vila Nova. E o Bruno Mendes não deve permanecer no Guarani. Eu dei risada com o Kozlinski porque foi um trava-língua pra mim quando eu entrei. Logo que eu entrei aqui na CBN, o Guarizo estava comigo, inclusive. Fomos fazer um jogo do Guarani. E pra falar Kozlinski, não saía por nada. O Pio tava junto. Hoje em dia, você fala até de trás pra frente, né? Muito obrigado. Experiência do dia a dia, com a ajuda dos meus amigos. Fala Kozlinski 2 vezes seguidas. Kozlinski no gol, cara. Olha aí, tá vendo? Grande Fábio Scheib. Ainda sobre mercado, falamos sobre Oscar no São Paulo. Torcida do Palmeiras na expectativa aí pelos anúncios bombásticos de Paulinho e Andréas Pereira. O Paulinho é o mais próximo, né? Até como uma forma de... Antigamente faziam muito isso, né? Os diretores, presente de Natal pra torcida. Então, o Paulinho muito perto, né? Com a ida do Gabriel Menino e do Patrick também, mais uma quantia em euros, cerca de 18 milhões de euros. Já o caso do Andréas Pereira é um pouco complicado ainda. Ele tem o ok do jogador, o Palmeiras tem o ok do jogador, quer muito ser repatriado para o futebol brasileiro, jogar essa próxima temporada no futebol brasileiro, mas envolve muito dinheiro também. Inclusive o Fulham queria 2 jogadores na base da troca, escolher um dos 2, ou o próprio Richard Rios, meio campista colombiano do Palmeiras, ou até mesmo o zagueiro que foi revelado esse ano, o Vitor Reis, zagueiro da base também, que fez muito sucesso nesse ano. O Palmeiras então negociando com os ingleses para esse anúncio. Já o Corinthians, né, Júlio? O Corinthians não tem muitas novidades na questão assim de trazer jogadores. Renovou com alguns, né? Renovou com o Romero também, renovou com o Carrillo, que foi importantíssimo para o Corinthians, e anunciou que não vai medir esforços, não vai criar dificuldades, na verdade, para impedir a saída de 2 atacantes que não tiveram espaço no Corinthians esse ano, o Pedro Raul e o Pedro Henrique, né? Foi uma decepção, Pedro Raul, né? Porque parecia a trajetória do Yuri Alberto, né? Começou muito contestado. Então, assim. A maneira como ele gerou muita expectativa. Sim. O investimento que foi feito, né, Fábio? Foi um jogador caro pro Corinthians, do México, né? Veio do Cruz Azul, né? Do México. Cruz Azul. Mas ele tem contrato até 2028, final de 2028, ou seja, ele quer dar a volta por cima pelo Corinthians, mas tá complicado. 25 milhões de reais custou o Pedro Raul. E o Pedro Henrique veio do Internacional, também teve pouca oportunidade, não vai ficar no Corinthians ano que vem, mas tem contrato até o fim de 2025 também, né? Muitas vezes o empréstimo acaba ajudando, né? Pra dar rodagem, o cara tira o ambiente, exatamente. Né? Só que assim, o Pedro Henrique, cara, na minha cabeça ele era um jogador jovem. Depois até olhando, né, a ficha de jogou muito tempo na Dinamarca, eu acho. 34 anos, assim. E o Corinthians contratou o Thales Magno, tá com o Thales Magno, ainda vai renovar ou não com ele, tem mais opção ali também. O próprio espanhol que veio, como chama? O que se machucou? O Corinthians, o Hernandes, né? Héctor Hernandes. Héctor Hernandes também vai voltar pro ano que vem, então o Romero também renovou, então as opções acabam não tendo espaço, né? É verdade. Mais aqui sobre o mercado de transferências. O Davi Luiz está no mercado. Vocês acham que é um jogador ainda para a Série A do Campeonato Brasileiro ou o Davi Luiz? Claro. Tem mercado de mais Série A. mercado no primeiro pelotão ainda. Grêmio. Né? Turma do meio, Grêmio, Cruzeiro, Vasco. Corinthians. Vasco. Não, Corinthians acho que tá bem servido. Eu acho que até pro Atlético Mineiro ele pode se encaixar. É bom jogador. É que ele não vai jogar Libertadores, né? Tem uns times que vão jogar Libertadores e acaba preferindo também. O próprio o Cruzeiro também não vai jogar. Mas sei lá, é um bom jogador ainda que não é Série B não, Série A eu acho. Tem informação aqui que envolve o Guarani e o Ituano.
O Qual Ituano que é? acaba de anunciar Matheus Mancini. Após Zagueiro. 3 anos, o Matheus Mancini Volta. volta ao Ituano, onde ele foi campeão da Série C, né? É. Foi um dos principais jogadores do Sim. Ituano naquela campanha. Então, Matheus Mancini sai do Guarani e foi anunciado pelo Ituano, que vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Brasileiro. Aliás- A gente trouxe semana passada com o novo treinador, Vinícius Munhoz, que o Lupe conhece bem da Ferroviária. Conheço. Né, sim. E tava Bem no Mirassol também, no Sub-23, fez boa campanha. Ituano apostando no jogo. Tem uma galera ex-bugre saindo do Ituano, né? O Jefferson Paulino, Persson se foi pro despedindo. Chapecó. Persson, Chapecoense. Persson, informações circulam que a Ponte quis ou não? Noconoco. Não? Não. Não tive essa informação. Tá bom. Mas é um bom jogador, né? O Persson. Eu sempre gostei do futebol do Persson. Ele tem um estilo diferente, né? Um jogo mais cadenciado. Nem todo mundo gosta, mas eu. E o José Aldo? Acho que vai continuar. MMA? O Rolim vai sair, aquele Ian Rolim, que é bom também. Bom jogador, meia. Mas o Bruno Xavier foi pro Vitória também. Outro jogador que É era do reformulação total lá, né, Fábio Ah, Schreiber? O Tem- Tony Anderson vai sair também, tem Ah, proposta, deve sair, né? né? Tem proposta de Série A, de Série B. Não, mas Esse também falaram, né? esse também foi citado lá. O Marcinho foi pro Muitas Atlético especulações. Goianiense. Atlético Goianiense, Marcinho, lateral direito. Exatamente. Mais participações aqui no nosso WhatsApp. O Ricardo pergunta: Ivan Quaresma deveria voltar pra Ponte. Desde que ele saiu daqui, nunca mais conseguiu jogar em lugar nenhum. O Francisco tá perguntando sobre o Bruno Mendes. O Lupo vai falar daqui a pouco, mas cada vez mais longe do brinco de ouro, o Bruno Mendes. Tendência é de saída. Aliás, tendência de novos centroavantes do Guarani, né? Tanto Sim. o Mendes como o Caio Dantas dificilmente seguirão em 2025. Quase que sai uma origem aí, Fábio Schreiber. Viu? Quase. Você falou? Não falei, mas seria um prazer. Mas também não... Não é legal, Não tem que ficar falando também evidentemente. toda Mas hora, não falei, Fábio né? Schreiber. Claro que não, cara. Mas eu Não ia- pode copiar os outros, Fábio. Não, mas é uma referência, né? É uma referência, com certeza. Vou mandar mais aqui um abraço pro Valmir Lopes. Tá dizendo aqui: o Corinthians não contrata ninguém. Ah, o Corinthians vai ser isso. Vai... O negócio de Pogba aí, eu não tô botando muita fé não, viu? Tô achando que é mais então, cortina de tem fumaça. um dirigente do Corinthians passando as férias com o Memphis em Gana. E o Sério? Memphis ligou pro Pogba e o dirigente tava do lado. Aí aumentou ainda mais. Só que o Corinthians já disse, ó, não tem nada. Até um patrocinador quis ajudar. O Corinthians falou, obrigado. Eu tô achando que não vai dar jogo não, o Pogba no timão. 11h31. Voltamos já com informações atualizadas de Guarani e Ponte. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024. Em entrevista à CBN, o comandante dos bombeiros da região da Serra, Coronel Maurício Ferro, afirmou que os trabalhos de busca seguem na manhã desta segunda-feira em Gramado, após queda de avião neste domingo. De acordo com ele, é importante que todo o material biológico do local seja analisado para identificação total das vítimas. Até o momento, além das 10 pessoas mortas, 17 ficaram feridas. 2 ainda permanecem em estado grave com queimaduras. Uma organização criminosa está sendo investigada por invadir contas de usuários da plataforma gov.br para fazer empréstimos e procurações com os dados das vítimas. No aplicativo é possível acessar documentos, como a carteira de identidade digital, carteira de trabalho e carteira de habilitação. Ao Fantástico, neste domingo, um dos golpistas disse que contava com a ajuda de um funcionário do INSS para ajudá-lo com as fraudes. Em nota, o INSS informou que tem adotado medidas preventivas contra golpes e que nos últimos 2 meses fez 7 operações contra a prática.
Faltam menos de 10 dias para o fim das apostas da Mega Sena da Virada. O prêmio deste ano está estimado em R$600 milhões, o maior da história do concurso especial. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet. O palpite mínimo custa R$ 5,00. O dólar opera em forte alta nesta segunda-feira após encerrar a semana passada em queda. Por volta das 10 da manhã, a moeda era negociada a R$ 6,15, o que representa um avanço de 1,29%. A valorização reflete principalmente a alta no exterior, com a notícia de que o Banco Central americano vai acelerar os cortes de juros. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Antônio Lupe, informações atualizadas do Guarani. Um fim de semana que foi movimentado no Brinco de Ouro, assim, pelo menos os bastidores, né? Não foram anunciados novos reforços, além daqueles 4 já mencionados, mas o Guarani, é o que nós sabemos, vai se movimentando para trazer mais contratações. Isso, o Guarani vai contratar bastante para a temporada 2025. O Pastana já afirmou em entrevista coletiva que em torno de 20 atletas devem ser contratados para a disputa do Campeonato Paulista e também para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. É o seguinte, por que o final de semana foi movimentado, como disse o Júlio? Oficialmente, o Guarani anunciou apenas 4 nomes, né? Foram 4 contratações oficializadas. Porém, a expectativa é que na quinta-feira, né, no dia 26, quinta-feira, que é a data da apresentação dos jogadores para exames clínicos, exames físicos, aí mais anúncios devem ser feitos. Para a gente atualizar o torcedor do Bugre dos nomes que estão sendo cogitados no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só para a gente deixar registrado, para quem estava de férias, viajou, ligou o rádio agora, torcedor do Guarani, renovação com o Anderson Leite já está fechada. Gabriel Mesquita, goleiro, Alan Santos, zagueiro, Isaac Meia, todos que já passaram pelo clube foram anunciados, além do Caio Melo, que é um meia que também foi apresentado ou oficializado pela diretoria do Guarani. Jogadores que estão em negociação. O Dentinho, atacante, não é aquele Dentinho ex-Corinthians, não, que estava no Amazonas. Esse Dentinho, ele estava no Brusque, é atacante, jogou também no Avaí, no Vila Nova, inclusive no Vila, em 2022. Ele foi muito importante para a arrancada da equipe na Série B, tanto é que conseguiu aí deixar o Tigrão na segunda divisão do futebol brasileiro. O Dentinho, ele tem proposta de outros clubes de Série B. E o Guarani não vai fazer loucura. Tá esperando a decisão do jogador. Ele tem uma proposta do Guarani e agora cabe ao atleta decidir onde será o futuro time que ele vai disputar as competições de 2025. Então, Dentinho não tá certo, mas também não tá descartado. Yuri Sena, goleiro do Vitória. Esse jogador não vem. Ele vai jogar no Azures do Paraná. É isso, né? Azures é Paraná. É um time empresa. Se não me engano, sabe quem tá lá no Azures? Aquele zagueiro que foi campeão do... Jackson. Não. Anderson Salles, do Ituano. Jogou no Vasco. Foi campeão paulista. Professor Kleina no Azures, eu acho. Campeão paulista. Eu acho que é ele. Era o Kleina. E o Marcelo também tem parte. Não, o Gilson Kleina tá no Santo André. Ah, verdade. Gilson Kleina estava lá no ano passado. Ele estava no Azures, ele tá no Santo André. O Azures tem uma porcentagem do Marcelo, lateral esquerdo, também tem uma parte do time. Então, Yuri Sena, goleiro, esse aí já vamos riscar. Vou até riscar aqui do meu papel, ó. Yuri Sena riscado. Daniel Júnior, meio-campista. Tava no Vitória, jogador que fez uma Série B legal pelo Cruzeiro, depois saiu, foi pro América, tá em negociação. E tem uma novidade, hein? O Dudu, volante do Vitória.
Dudu, ele tem 25 anos, ele pertence ao Vitória, estava emprestado ao Novo Horizontino, mas fez apenas 8 jogos. Então é um outro jogador do Vitória que o Guarani negocia. Daniel Júnior meia e o Dudu, que é volante, um volante canhoto. Alexandro, atacante, jogou a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Na verdade, ele jogou toda a temporada, 39 jogos, 9 gols e 1 assistência. Em 2023, ele defendeu a equipe do Tombense, foram 37 jogos, 9 gols. Em 2022, jogou no Brusque, ele fez 13 gols em 43 jogos. Esse negocia, pode ser o atacante do Guarani para 2025, além do Daniel Lima. Ele é um atacante, ele pertence ao Atlético Goianiense, jogou pelo Operário, a Série B Operário de Ponta Grossa. E o Daniel Lima deve ser incluído na negociação com o Caio Dantas, que deve reforçar o Dragão na Série B do ano que vem. Então, Daniel Lima, Alexandro e Dudu são as últimas novidades aí que a gente tem para passar para o torcedor do Guarani. Isso indica que 2 atacantes com características de camisa 9, que o Bruno Mendes não vai permanecer. O Bruno Mendes, ele pertence ao Deportivo Maldonado do Uruguai e o Vila Nova tem negociações avançadas com o time uruguaio para que Bruno Mendes seja emprestado ao Tigrão. Então, Bruno Mendes, com os dias contados no brinco, deve atuar pelo time goiano, o Vila Nova. Então vamos lá, são muitas coisas aí pra gente comentar sobre o Guarani. Vamos até setorizar. Vamos! Pra ficar mais fácil Vamos começar pelo sistema ofensivo, né? Porque o torcedor quer bola na rede, né? Quer gols. E aí, então o Guarani está saindo, provavelmente, Caio Dantas, né, Fábio? Caio Dantas e Bruno Mendes, como as 2 opções de referência no ataque. Né? 2 jogadores que entregaram números interessantes aí, Sim. principalmente o Dantas, né? O Bruno Mendes na última temporada se machucou. Para Alexandro, do Botafogo. De Ribeirão. De Ribeirão, exatamente. Que conseguiu alguns gols importantes. O Alexandro, ele foi elogiado. Quem era o técnico do Botafogo, cara? Foi logo depois da saída do Português que o Alexandro tava, acho que, com 2 gols. E aí ele fala assim, cara, como esse cara tem 2 gols só? E aí depois o Alexandro até tem uma sequência. Márcio Zanardi. Acho que foi. Eu acho que foi o Zanardi. Assim, não justifica o Alexandro ter 2 gols porque ele apresenta um bom futebol. E eu gosto do futebol do Alexandro. E o outro nome é o Daniel Lima, que é muito novo, né? 20 Muito anos. novo. Apesar de Só ter- uma temporada no Operário aí, Sim. né? Poucas temporadas no Atlético Goianiense. Então acho que ele é mais se enquadra mais em aposta do que uma realidade. Só ainda, né? para trazer informações do Daniel Lima, quando eu trabalhei em Goiânia, 2022, ele fez muitos gols na base. E todo mundo pedia ele para ser o centroavante do Atlético no Campeonato Estadual de 23. Eu acho que ele teve algumas oportunidades no estadual, mas ele não mostrou o que fez na base. E aí o Atlético resolveu emprestou pro... Se não me engano, ele jogou um campeonato fora também por outra equipe e depois pro Operário. Júlio, é uma troca da experiência, né? Os jogadores, o Caio Dantas, né? Tem rodagem aí também, ajudou bastante o Guarani no ano passado, nesse ano, vice-artilheiro da Série B, e o Bruno Mendes, que tem uma história no Guarani, né? Então, infelizmente, a realidade do Guarani é diferente do que em outros tempos. O Guarani agora buscando jogadores mais jovens que podem ser comprometidos também, querem mostrar o valor, podem se destacar pelo Guarani numa Série C, né? Como foi dito, os 2 jogadores já têm passagem por times de Série B e acabam trazendo essa pouca experiência de vida, mas já na carreira algo que pode ser relevante para o Guarani nesta Série C, principalmente também no Campeonato Paulista, que logo se inicia. É isso, e em relação aos outros setores, né? Goleiro, por exemplo. O Yuri Sena seria, eu acho que o goleiro titular vai ser o Sem dúvida, Gabriel Mesquita. Gabriel. E aí o Yuri Sena quis, provavelmente, né, Lupe? Acho. Às vezes o cara quer jogar, né? Ah, vou ser emprestado pelo Vitória. Meu contrato é com o Vitória. Onde eu vou jogar? Pô, mas ele vai comparar Azures com o Guarani. Eu acho que o lance ele já está... Possibilidade de atuar. Ele tá tranquilo já com o contrato dele com o Vitória. Eu acho que ele quer mostrar pro Vitória que ele é capaz. Sim. Então, onde ele vai ter mais minutos em campo, acaba chamando mais atenção. E aí é um projeto profissional, né? Não, um projeto profissional do cara. Ah, sim. Pô, a gente, e com todo respeito ao Azures, né? Mas você não compara a história do Guarani com a história do Azures. Só que aí o cara vê lá, já anunciou o Gabriel Mesquita. Aí vai subir o Álvaro, que é um cara da base. Pô, vou chegar lá pra brigar pra ser o 2º ou 3º goleiro. Aí ele vê que o Azures, ou não sei, tá? Tô falando uma situação aqui
sem conhecimento, mas o Azures não tem um goleiro fixo, tem um goleiro da base que está jogando, se preparando para o Campeonato Paranaense. Ele vai para lá e sabe que vai jogar. Então é a questão profissional do cara. E o Azures é um time também organizado, né? Gestão de SAF também. Pode ser que o cara tem um belo CT também, que já foi até matéria do GE também. Pode ter feito uma proposta melhor pro cara também, financeiramente. Claro. Enfim. Só uma retificação, Marcelo não é mais dono do Azures, viu? Vendeu sua parte de 10% para o empresário Nelson Ramos. Mais algum nome que eu não comentei do volante. Guarani? Pô, esse aí é bom jogador. Eu não sei o extracampo dele, se é algo assim meio Rodrigo Andrade, sabe? Que o Rodrigo Andrade só não teve sequência na Série A por conta do extracampo, né? Sempre teve muita dificuldade, embora no Guarani ele tenha tido um momento mais focado na carreira. O Dudu, antes dele ser emprestado pelo Vitória ao Novo Horizontino, esteve na mira do Corinthians, por exemplo. Então ele não seria um jogador... habilidoso, né? Bom jogador. Agora, no extracampo aí não sei. Mas acho que acho que é uma boa aposta aí em relação a esses nomes do Guarani para o mercado da bola. O que chama a atenção é a quantidade de jogos que ele fez no Novo Horizontino. Foram apenas 8, né? Foram 23 pelo Vitória e 8 pelo Novo Horizontino. Pode ter tido alguma lesão, mas também entrar no meio campo do Novo Horizontino não é uma situação fácil, né? Porque você tinha como é que chama aquele volante? O primeiro volante deles lá, o Giovani. Giovani, se não me engano, que era bom jogador. Tinha o Marlon também, que fazia aquela função ali, jogando um pouquinho mais recuado. Era difícil você ter uma sequência no time titular do Novo Horizontino, que rodava muito, né? O Eduardo Batista, ele nunca tinha um time formado. Quando o cara tava cansando, ele sempre trocava, colocava outro no lugar que dava a resposta positiva. Então, esse Dudu aqui é bom jogador. O pessoal elogiava muito ele no Vitória. E a questão do Matheus Bueno vai ficar no Guarani, Julião? Olha, Fábio, eu acho que hoje, se fosse pra apostar, eu ainda apostaria numa saída do Matheus Bueno, mas... O Curitiba tinha vindo forte, né? Supostamente, né, os 3 interessados seriam Curitiba, Vitória e Cuiabá. O Curitiba, por conta da ligação que ele tem com o Moser, né? Foi revelado lá também. Revelado pelo Moser. O Vitória busca um volante com as características do Bueno. E o Carpini gosta dele, né? Embora não tenha trabalhado junto, mas sempre acompanha o Guarani, então assiste os jogos, Carpini. E o Cuiabá também é um interessado aí, mais do que nós apuramos aqui inicialmente, a proposta do Cuiabá teria sido recusada. São os 3 prováveis cenários. O grande ponto para o Guarani, importante sobre o Matheus Bueno, é assegurar uma renovação de contrato se ele for ficar, porque o contrato vence em junho. Então, em janeiro ele poderia assinar um pré-contrato. Aí ele jogaria o quê? 2 meses de Série C? Não, ele jogaria o Paulista e o quê? 2 meses de Série C? Sim, exatamente. Mas é um cara que é importante, né? Se ficar realmente, se o Guarani conseguir fazer uma engenharia aí financeira de contrato também, é importante, porque já conhece o Brinco de Ouro, fez uma boa temporada esse ano também, e a torcida gosta dele, né? Isso é importante. Só pra gente falar do Dudu, eu joguei aqui na internet e peguei a seguinte informação: o volante perde espaço no elenco do Leão e fica fora dos planos após atos de indisciplina, né? O Dudu, ele foi emprestado, ele tem contrato com o Novo Horizontino até o fim do Campeonato Paulista, hein? 2025. Então tem essa questão também, não sei se o Novo Horizontino vai devolver ao Vitória, que vai repassar lá ao Guarani. Algo a ser debatido. É algo a ser estudado lá entre os dirigentes. Mas ele, lembra do Rodrigo Andrade? Tinha outro jogador que discutiu com membros da torcida organizada? Num local, sim, eles num foram bar, agredidos, né? Foi no bar, Isso, era o Dudu. Era o Dudu e o Rodrigo Andrade, que era do Guarani, né? Tava no Vitória, depois foi emprestado pro Mirassol. Os dois acabaram deixando o clube, né? Entre outros assuntos. Mas, enfim, isso aqui é coisa do passado. Se ele vier pro Guarani, desejamos sorte aí, que tenha a cabeça no lugar. 11h47, já a gente atualiza informações da Ponte Preta. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. E o Praia Clube não conseguiu ficar com o terceiro lugar no Mundial de Clubes Feminino, que foi disputado lá do outro lado do mundo. A equipe perdeu para o time italiano e ficou na quarta colocação. Jogos de alto nível em todos os times que estavam participando da competição. Vamos atualizar também a Superliga Masculina. Hoje, dia 23 de dezembro, tem o último jogo da temporada. O Suzano encara o São José, Clássico Paulista. A partida acontece às 6h30 da noite, lá na Arena Suzano. 2024 teve muito grito de gol. Muito obrigado, torcedor. Em 2025, contamos com você. Sempre ao lado do seu time de coração. A bola volta a rolar em janeiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos. Se o Guarani teve um fim de semana com novidades aí, pelo menos em relação aos alvos, aos jogadores que estão no radar, algum novo jogador para a gente adicionar na lista Ponte Pretana, Lupe? Tem sim, Júlio Nascimento. A informação foi do nosso companheiro Lucas Rossafa, né? A informação de que Leonardo Oliveira, aí vai ter um probleminha com o rapaz, porque ele tinha um apelido Léo Índio, né? Mas se fecharam com a Ponte, provavelmente vai ser Leonardo Oliveira, que é o nome dele. Ele estava jogando lá em Israel, no Hapoel Ramat Gan. Mas não fez muitos jogos, não. Passou pelo Atlético, Nova Iguaçu, Azures, passagens por vários clubes aqui. Começou na Portuguesa do Rio de Janeiro. É um jogador de meio campo, volante, que pode ser anunciado pela Ponte... Vai ser anunciado pela Ponte Preta, além daqueles 7 nomes que a gente já comentou. O Diogo Silva, goleiro, o Simon, o zagueiro, o Arthur, lateral esquerdo, o Maguinho, que é lateral direito, o Rodrigo Souza, volante, o Pedro Vilhena, que é meia, o Jean Dias, atacante, além do Pacheco, lateral direito, e agora Leonardo Oliveira, meio-campista. É a novidade na Ponte para a temporada do ano que vem. Só para informar que a Ponte Preta também se apresenta no dia 26, na quinta-feira. Jogadores vão passar por exames clínicos, exames físicos. A preparação vai até o dia 31. Jogadores serão liberados, retornam no dia 2. E aí sim, de forma mais intensa, a preparação para o Campeonato Paulista. Lembrando que a Ponte ela estreia fora de casa contra a equipe do Novo Horizontino. E tem um detalhe importante também, que parte da pré-temporada vai acontecer fora de Campinas, na cidade de Bragança Paulista. É a Macaca que também se movimenta no mercado em busca de reforços para a temporada do ano que vem. Pois é. Não conheço, tá? Não vou pedir análise aqui do Léo Índio,
Não, Leonardo Oliveira. A gente teve Léo um caso, Oliveira. a gente teve um caso já com o Índio, né? Que É o Bruno Reis, né? Bruno Reis. 2019. Bruno Exatamente. Reis foi contratado junto ao Operário. Depois virou Índio. Virou Bruno Reis na ponte. Aí ao descer a avenida... Aliás, foi uma jogada de marketing genial essa. Essa foi legal. Porque assim, a gente tem que falar também quando os times são criativos para alimentar a rivalidade de forma sadia. Eu acho isso legal, assim. Não vai ser Índio, porque aqui é ponte, enfim. Tá certo, né? Muita gente acha que é uma bobagem. E também respeito quem acha que é uma bobagem. Mas eu gosto, sim. Se a gente não alimentar a rivalidade de alguma forma, gente, vai ser chato também, né? Então, ao invés de violência, tem essas brincadeiras assim, é legal. E às vezes o cara joga bem ou joga mal, aí é uma outra conversa, mas a gente não conhece aqui o futebol do Léo Oliveira. Eu não acompanhei no Atlético, acho que foi desses últimos times aí que ele jogou. Você não acompanha o Campeonato de Israel, cara? Mas ele nem... É o Campeonato Israelense ou Liga Israelita lá? É. Qual é que é o nome lá? Como é que é? Rapoel? Apoel Ramat Gan. Não. Não acompanha. E depois ele foi pro Apoel Kfar Saba. São times diferentes. Mas de Apoel, né? Então é um nome diferente aí, um volante, né, Lupe? Que a Ponte vai precisar, porque em relação aos volantes... Aliás, em relação ao sistema... Qual é a idade dele? Ele é novo? Ele tem 28, não é novo, não, 28. Não, porque a Ponte tinha apostado jogadores mais velhos na primeira onda aí de contratações, agora começa a apostar mais... Dos 7 nomes que nós conhecemos, já que estão acertados com a Ponte, não foram oficializados, 6 passam da casa dos 30, né? Então. Diogo Silva, goleiro, passa da casa dos 30, o Maguinho, lateral direito, passa, o Arthur, lateral esquerdo, passa, o Simon, zagueiro, passa, Rodrigo Souza passa e o Jean Dias, atacante. O único é o Pedro. Sim, Vilenha. Vilenha, né? Vilena. Tá emprestado pelo São Paulo. 23 anos. Era essa mais ou menos a que a gente imaginava que a Ponte ia fazer. A gente até batia com o Carlão aqui no começo do mês. A gente imaginava isso. A Ponte ia montar uma estrutura, né, um esqueleto de time com jogadores mais experientes para dar cancha aí para esse grupo de Série C. E depois apostar nos jogadores mais jovens. Deve ser mais ou menos isso que a Ponte vai fazer. E acredito que assim, porque vai chegando nessa época, hoje é dia 23, amanhã é 24, aí começa aquela situação nas redes sociais. Será que vamos ter presente de Natal? O pessoal de gosta contratações? Eu acho que esse ano o Papai Noel, ele não vai passar não, viu? Não vai passar nem no Moisés Lucarelli e nem no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só se a Ponte anunciar todos de forma oficial na 24, né? Esses jogadores que... Tá bom, o Wilson escreve aqui que o Eberlin disse que procurou o Persson, mas a esposa do jogador não quis por conta da rivalidade, pois o jogador já atuou no Guarani. Confesso que eu não ouvi essa declaração, viu, Wilson? Não sei se ele disse isso pra você em alguma entrevista, mas eu confesso que eu li em algum lugar não conheço essa que a Ponte tinha declaração ido atrás dele, mas eu não tô, não dava os créditos aqui, mas eu não tô lembrando da onde foi. Se o Wilson quiser mandar pra gente aí, pode falar que a gente registra aqui. Essa aqui é pro pessoal do Arena. Qual que é? Fala aí. Calma, hein? Eu não... Posso? É polêmica? É polêmica? Não sei, cara. Vocês são de outra dimensão, assim. É polêmica? Nas mensagens eu não consigo captar. Tá bom. A Ponte Preta precisa de mais um goleiro. Não, tem aí o Diogo Silva chegando. Diogo Silva e Pedro Rocha. Não é suficiente, Fábio Chay, pra brigar aí pela posição? Sim, né? Diogo Silva eu acho que tem que priorizar outras posições agora. Claro. A defesa, por exemplo. Sérgio Rafael, Matheus Silva, Nilson Júnior e Castro são jogadores com contrato. Esses jogadores vão permanecer na Ponte para a próxima temporada? Lembrando que a defesa foi o ponto mais contestável, Nossa, né, mais da de 70 equipe, gols né? sofridos. Exatamente, então tem que mexer nisso. Mas em relação a goleiro, acho que tá bom, sim. O Diogo Silva, um cara experiente também. Acho que até larga na frente aí como futuro titular. O Pedrão também fez uma boa campanha, ajudou bastante a Ponte, mas deve, na minha opinião, deve esquentar o banco no começo da temporada. Mas zagueiro é uma função ali que a Ponte tem que ver, porque foi muito contestada, né? Muitos gols nas últimas rodadas também, né? Principalmente no segundo turno, né, também. Sim. E tem jogadores que estão pedindo passagem. A Ponte, ela é muito tradicional nessa questão de goleiro, né? Tem o Vinícius, né, que é da base, que, se não me engano, vai ser o terceiro goleiro. Vinícius e Luigi, né? São os mais novos. E tem novos. o Guilherme também, que é mais um também, né? Que tem 21. Esse aqui eu não lembro dele. O Vinícius, eles fizeram até matéria, a Ponte destacou que foi um jogador que, se não me engano, foi destaque da Copinha, né? Se não me engano, do ano passado, desse ano. Então, sei não, acho que a Ponte ela vai trazer o Diogo Silva
Pedro Rocha, e aí um da base vai subir. Boa. Não, que é suficiente, né, também. Sim. Só fazer um merchan do bem aqui no ge.globo/Campinas. Hoje eu subi o balanço anual dos públicos de Campinas de 2024, com péssimas notícias. Ano passado foram ao todo, juntando Guarani e Ponte, 336 mil torcedores aos dois estádios durante toda a temporada. Esse ano tivemos um número menor, 244 mil. Então, Nossa, um número bem diferença. inferior. Média de 4.800 torcedores por partida, foram 50 jogos em Campinas. Só os números principais aqui, Lupe e Fábio. Os melhores públicos, a Ponte ficou com o recorde do ano, no Derby 208, 16.726 torcedores no Majestoso contra o Guarani, segundo turno da Série B. O maior público do Brinco e o único jogo que ultrapassou os 10 mil torcedores foi contra o Santos. 10.567 torcedores. Os piores públicos, Guarani e Amazonas, Guarani já rebaixado, né? 2.285 torcedores. O da Ponte foi contra o Brusque, 2.436 torcedores. A Ponte fechou o ano com média de 5.254 torcedores por jogo. O Guarani, 4.511 por jogo. Os números Isso de aí 2024. É um reflexo, né? É um reflexo, assim, algo para ser pensado, porque qual que foi a receita média por jogo? Eu tenho a líquida aqui, tá, Lupe? Não, aquela média geral. A média geral de torcedores? Da Ponte, 5.200, Guarani, 4.500. E isso aí é por jogo, né? Por jogo. A renda... E a renda líquida totalizada, a Ponte ficou com uma renda líquida de 300 mil reais aproximadamente, o Guarani somando 40 todos mil os reais. jogos, né? Aí se você... Cara, é muito mil pouco. Todos os jogos? Renda líquida, né? A renda líquida total. Pouco. Você não consegue fazer futebol. Não dá. E o Guarani, 40 mil, cara? É muito pouco. Pouquíssimo. Muito pouco. Não é comparação, mas os times grandes de São Paulo, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, levam 40 mil pessoas nos jogos, por exemplo, é totalmente diferente as coisas, mas na renda dá 3 milhões. Lógico que tem a parte que fica com a federação, que fica com a arbitragem, mas dá 3 milhões tem um em gráfico, média, né? Tem o gráfico aqui, ó, dos melhores públicos do Brinco. 9.300 contra o São Paulo no Paulista, 9.600 no Derby, 10.500 contra o Santos. E a Ponte passou de 10 mil duas vezes também contra o São Paulo, no Paulista, 11 mil torcedores, e no Derby, 16 mil torcedores. Então, claro que isso, o campo reflete a arquibancada e vice-versa, então é uma fonte problemático. de receita importante, né? 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta, hein? Amanhã. Amanhã, edição natalina aqui do CBN Esportes, então te aguardo amanhã aqui na CBN. Grande abraço, boa semana a todos. CBN Esportes Campinas.